Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, boa tarde. Você está assistindo mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas, terças e quartas-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé. Portanto, você é nossa convidada e nosso convidado para, durante a semana, assistir a Palavra de Deus dentro do seu lar. E agora eu quero falar, esta tarde, sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o amor. O amor é o maior mandamento. Nós estamos vivendo numa época que o amor está tão difícil de se ver. A gente vê tanta desigualdade no mundo. A gente vê tantas brigas, tanta inveja, tanto ciúme. Parece que esses predicativos têm superado o amor. Infelizmente. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos amar, e que o amor é o maior mandamento, e que Deus é amor. Então, nesta tarde, fique atento, vamos ouvir um pouco sobre o que Deus fala a respeito do amor. E se você tem uma Bíblia, eu te convido a abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus foi que estava conversando aqui nesse local, nesse momento aqui que Mateus descreveu. Jesus estava diante dos fariseus e dos saduceus, tendo uma conversa com eles. E o versículo 35 diz assim: um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta. Para deixar mais claro, fariseus e saduceus eram aquelas pessoas que estudavam a lei, os 10 mandamentos, e que achavam justo, interpretavam a lei, e eles estavam em um momento com Jesus. Na verdade, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles indagavam Jesus, talvez para encontrar Jesus em alguma falha, mas sempre eram surpreendidos pela sabedoria e o amor que Jesus tinha, que Deus revelou em Jesus. E um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Que lindo, né? Veja o que Jesus respondeu para aquele homem que estava procurando indagá-lo, procurando saber o que ele ia dizer. E ele responde: o amor é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Porque ele diz aqui: e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto. Se eles estavam preocupados para saber qual o mandamento maior, para saber o que é, em que a lei se resumia, Jesus imediatamente fez um pequeno resumo. Ame ao Senhor Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei dos profetas. Que Deus maravilhoso. Ele próprio Jesus veio demonstrar o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para vir aqui à Terra e pagar o nosso preço por amor. Jesus foi à cruz, morreu em nosso lugar por amor.
E vamos mais adiante. Teve outro local, outro fariseu também que procurou Jesus. Vamos ver aqui, se você tem Bíblia, me acompanhe. Lucas, no capítulo 10. E no versículo 25. Tem outro fariseu procurando Jesus para perguntar, fazer uma pergunta muito interessante. E Jesus vai explicar a ele direitinho através de uma parábola. Então, em Lucas 10, versículo 25, diz o seguinte, a parábola do bom samaritano. Eu acredito que você já ouviu falar. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. O outro perito da lei. Não era mais aqueles, mas sempre os saduceus, fariseus, escribas andavam procurando Jesus para fazer-lhes perguntas. Graças a Deus, Jesus nunca se negou a nada. Ele veio para isso, para divulgar o reino de Deus na terra. E perguntou, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa já foi uma pergunta um pouco diferente, não é qual o mandamento maior, mas o que é de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava interessado, claro, né, em ter a vida eterna, porque afinal de contas, todos os mandamentos, toda a lei, em cumprimento, era para ter a vida eterna com Deus. Jesus responde. Jesus vai devolver a pergunta para ele. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Bem, se você é um perito na lei, me diga o que está escrito e como você lê. Ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ele respondeu, ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que ele sabia direitinho, respondeu exatamente o que era realmente que Jesus queria ouvir. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Pronto, estava a resposta de Jesus. Aquela resposta que ele fez, o que fazer para herdar a vida eterna, ele mesmo tinha. Só precisava praticar. Aí Jesus disse, faça isso e viverá. Então, talvez hoje alguém esteja aí do outro lado perguntando, o que vou fazer para me salvar? O que vou fazer para ter vida eterna? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou estar com Jesus? A resposta está aqui. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, quantas pessoas hoje no mundo estão fazendo isso que o Senhor mandou? Amar ao próximo como a si mesmo. O que mais nós vemos aí é primeiro eu, segundo eu, e assim por diante. Quando alguém faz algo por outro, é com segundos interesses. É isso que a gente vê muito aí no mundo. As barganhas, tudo por segundos interesses, mas interesse pelo próximo, por amor, por mostrar que Deus nos deu esse dom grande, que foi Jesus Cristo, o seu Filho, que nos amou primeiro, e que nós podemos amar como Ele amou, e devemos. Mas ele, o escriba, né, o fariseu que fez a pergunta, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele entendeu tudo, mas ele queria se justificar. Quem é o meu próximo? Vai, Jesus, instigando mais Jesus, instigando mais, perguntando mais, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou,
ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus contou uma história para ele, justamente para esse escriba, para esse fariseu, que podia ser um certinho da lei, um religioso. E ele mostrou aqui, olha, não foi o levita, não foi o sacerdote, mas foi um samaritano. E quem era o samaritano? Justamente para os judeus, para aqueles escriba, gente desqualificada, não tinha valor social, não tinha valor para eles. Mas foi esse levita que chegou junto desse rapaz e o socorreu. Não só socorreu no momento, mas levou para uma hospedaria, cuidou dele, dormiu lá, cuidou. E no outro dia, quando viajou, e recomendou: olha, faça com ele o que for possível. Quando eu voltar, pagarei tudo que o senhor gastou. Veja a atitude desse samaritano, que não era um perito da lei, não era um sacerdote, não era um levita, uma pessoa simples, comum e relegada por muitos. Aí Jesus faz: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o outro responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Sempre Jesus dizia para eles: faça justamente isso que você está dizendo. Quantas vezes nós ensinamos, queremos ensinar, que sabemos de tudo, mas na hora de fazer, será que estamos fazendo tudo que nós estamos ensinando, tudo que nós pregamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos nas Escrituras? Isso é um momento de reflexão, para nós sabermos que o que importa para Deus não é o que você fala, não é o que você diz, não é a religião que você pertence, não é a igreja que você vai, quantos dias vai na semana. Não, o que importa é um coração sincero, uma atitude de amor cristão, de amor verdadeiro a Deus e ao seu próximo, porque quem ama a Deus, ama o próximo. Então, que nesta tarde, eu, você, possamos guardar estes exemplos de Jesus, de socorrer aquele que está aflito, aquele que está no nosso caminho. Quem é o nosso próximo? Aquele que está no nosso redor, que passa pela nossa vida, pela nossa história. Ou mesmo que não seja tão conhecido, mas que você viu que está passando uma dificuldade, uma necessidade, e você chegou junto. Aí você pode dizer: mas eu não tenho dinheiro para socorrer, não tenho nada para dar, eu sou pobre, necessitado. Ninguém é tão pobre assim que não possa ajudar outra. Quantas vezes uma pessoa está precisando apenas de um sorriso, apenas de um abraço, apenas de um aperto de mão, de uma compreensão. Às vezes você pode descer no elevador, vai descendo ali com uma pessoa que está talvez cega, fechada. Você dá um bom dia sorridente, já quebra aquele momento. Talvez aquela pessoa está saindo com tanta preocupação, mas no momento que você falou, que deu um bom dia, perguntou se vai tudo bem, alguém está se importando com ele. Às vezes é seu próximo, seu amigo, seu vizinho. E às vezes a gente passa tempo, entra no elevador, chega lá, está um ligado no celular o tempo todo, levanta a cabeça, nem para dar um bom dia. Mas você pode quebrar isso. Outras pode ser a sua empregada doméstica, o seu motorista, alguém que chegou um pouco fechado, pergunta como ele está precisando de alguma coisa. Nós nunca somos pobres.
tão pobre que não possamos dar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, desejar um feliz dia. Eu estive ontem em um cartório, resolvi um negócio. Quando eu cheguei, eu senti que a moça estava muito preocupada, estava muito fechada. E eu falei com ela, tudo bem? Aí ela olhou para mim e disse, ai, você é tão bonita. E de fato, ela era bonita. A moça se quebrantou logo, aquele rosto que estava fechado, ela sorriu, porque talvez um elogio, algo possa quebrar a história de uma pessoa, aquele dia. Demonstra o amor que tem no seu coração. Dá um sorriso para alguém. Deseja um bom dia. Isso é amor. Amor é demonstrado, às vezes, nos pequenos gestos. Sem falar que na sua casa, no seu lar, você, mãe, você, pai, pode demonstrar amor para os seus filhos. A gente está vivendo uma geração tão desprovida de amor. Será que nós, pais, fizemos o nosso dever de casa? Será que nós derramamos amor sobre nossos filhos? Será que nós ensinamos ele a amar o seu coleguinha lá na escola? Mesmo quando ele foi talvez xingado, chegou em casa e falou, e você disse, filhinho, não vá retribuir como você fez, como ele fez com você, não. Porque eu já ouvi muitos pais dizer, não, para casa não vem apanhado, não. Você levou uma tapa, deu outra lá. Eu ouvi muita gente ensinando. Se mexer com você, mexa também. Não, podemos ensinar diferente. Procura a professora, converse. E se você puder orientar seu filho a chegar junto daquele coleguinha, dar um doce para aquele coleguinha, vai mudar aquela história. Porque ódio alimenta ódio. Então, vamos ensinar, vamos educar as crianças de hoje a amar. É de criança que o amor é implantado. É o exemplo dos pais. Como é que os pais estão em casa? Estão se amando, estão demonstrando palavra de carinho, marido com mulher, e vice-versa. Porque a criança aprende muito com o exemplo dos pais. E a criança de hoje é o adulto de amanhã. É ele, amanhã, que vai construir uma família. E ele vai espalhar tudo aquilo que ele recebeu na sua casa. Então, eu gostaria ainda de ler com vocês em João, capítulo 13, versículo 34 e 36. No Evangelho de João, é mais uma vez Jesus falando. Agora Jesus está ensinando não mais os escribas e fariseus, mas os discípulos dele. Aí Jesus diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Às vezes, dizemos que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Jesus, sou cristão, botamos a Bíblia debaixo do braço, mas nós estamos fazendo isso, que o Senhor disse, amando uns aos outros, para sermos conhecidos pelo amor, amando uns aos outros como Ele nos amou. Precisamos pensar direitinho, meditar, se realmente nós somos discípulos de Cristo. E se não somos, tomar o exemplo de Jesus Cristo, que amou até o fim. Ele amou Judas, que o traiu. Na última hora que Judas chegou para traí-lo com um beijo, ele chamou ele de amigo. A que vieste? O amor vence. Mesmo que você não seja recompensado aqui, mas tem um Deus que está lhe vendo lá no céu. E é justamente um mandamento para a vida eterna, como nós já lemos até agora, até esse momento. E eu ainda volto a ler com vocês Colossenses, que agora é Paulo falando na carta aos Colossos, né? Na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Agora Paulo está falando para quê? Paulo foi um exemplo de amor.
apesar dele ter sido um perseguidor do Evangelho. Quando ele se converteu, ele era Saulo, quando ele se converteu e o nome dele foi trocado para Paulo, ele começou a amar de tal forma que ele era espancado, mas continuava amando, ajudando, escrevendo para aqueles que estavam distantes, aconselhando a seguir a Jesus. Olha o que Paulo diz. Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso são os frutos do amor. Bondade, compaixão, paciência, humildade, mansidão. A gente sabe se uma pessoa ama, se outra pessoa se estiver agindo com essa modalidade, nessa forma. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, eu queria terminar dizendo isso a vocês. E a mim também. Nos revistamos do amor. Amemos, tenhamos compaixão. Cheguemos perto daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão precisando de nossa ajuda. Liga para aquele teu parente que talvez você nunca mais falou com ele, ficou chateado. Perdoe. Faça as pazes, porque o amor é o vínculo da perfeição. Quebrante coração. Lembre-se de que Jesus amou até o último momento. Lembre-se que Jesus veio aqui plantar o amor. Veja que como o mundo está, guerras, atritos, prisões, tanta coisa, furto, roubo, tanta coisa. Falta o amor de Cristo. Se você é um cristão, se você quer morar com Cristo, e ter a vida eterna, como Jesus falou aqui, o primeiro mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu estou finalizando e nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Eu te convido a orar comigo. Talvez você nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Você pode estar perguntando: o que significa isso, Silvia? Significa ser um seguidor de Cristo. Significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas Jesus não está mais aqui. Mas Ele deixou aqui uma igreja viva. Ele deixou aqui os mensageiros pregando o Evangelho. E Ele disse, quando Ele partiu: ide fazer discípulos em todas as nações. E nós estamos aqui convidando nesta tarde, pela palavra de Deus, mostrando como é para ser um discípulo e convidando você, para você se entregar a sua vida a Jesus. Convidá-lo para morar em seu coração. Porque você sabe que a gente só entra em uma residência se alguém abrir a porta ou nos convidar, não é verdade? Talvez você diga: eu sou um cristão, mas você nunca fez esse convite para Jesus entrar na sua vida. E Apocalipse 3 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu serei um hóspede da vida dele. A porta que está falando aqui é a porta do seu coração. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a Tua palavra e quero Te aceitar como meu Senhor e Salvador. Abra a porta do meu coração e Te convido para morar minha vida e ser o meu Senhor e o meu dono, desde já, para todo sempre. Amém. Se você fez esta oração com consciência, você agora começou a participar do reino de Deus. Você é agora um cristão. Agora você vai praticar o amor de Deus na sua vida. Eu quero me despedir de você, desejando uma feliz semana, que o Senhor conceda a sua graça
e o Espírito Santo habite em você e na sua família, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Fui chamado pra viver na liberdade, não por orgulho nem pra vaidade. O que recebo do teu coração é servir ao irmão com compaixão. Na estrada estreita sigo com fé, teu espírito é quem me sustenta de pé. Se sou livre é por te conhecer, tua verdade é o que me faz renascer. Sou livre pela tua verdade, e escolho amar, servir com humildade. O teu amor é o meu mandamento, liberdade no amor, meu sustento. Não quero ser servo do ego e do medo, nem viver debaixo do velho enredo. Quero te seguir com o coração limpo no mundo ferido, ser teu bom filho. Teu mandamento é a luz do meu viver, em cada gesto eu quero obedecer. Tua verdade é mais que palavras, é vida real que em mim se lavra. Sou livre pela tua verdade, e escolho amar, servir com humildade. O teu amor é o meu mandamento, liberdade no amor, meu sustento. Meu sustento. Não há peso em te servir, tua graça é o meu porvir. Quanto mais te conheço, Senhor, mais livre eu sou no teu amor. Sou livre pela tua verdade, e escolho amar, servir com humildade. O teu amor é o meu mandamento, liberdade no amor, meu sustento. Liberdade no amor, meu sustento. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial dos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.